Olá pessoal, bom dia, professora Marisuzi vindo aí dar mais algumas dicas para vocês na área da redação, produção textual, e hoje nós vamos falar sobre repertório sociocultural, né? Antes, lembrar, estamos em período de quarentenas e temos que cuidar da gente para que a gente possa mais rápido possível correr para o braço ou para os braços das pessoas amadas, né? Se fizermos a nossa parte, vamos conseguir vencer a batalha contra esse vírus. Uau! Tá? Voltando aqui para o repertório sociocultural, se a gente for pensar em texto dissertativo argumentativo, modelo Enem ou vestibulares, a gente precisa sempre lembrar que essa tipologia textual, ela exige da gente uma defesa de tese. O que é tese? Vamos lá. Tese é a ideia que nós iremos defender. Só que para a gente defender essa tese, a gente não pode sair gritando aí que nem um ensandecido, uma ensandecida. Olha, eu penso isso aqui, pronto, acabou. Eu tenho que provar, eu tenho que argumentar, eu tenho que sustentar essa ideia, né? E eu vou fazer essa sustentação em cima de quê? Em cima de documentos, em cima de algo que já foi comprovado, provado, para que isso reforce o quê? A nossa tese. Ok? Queridos, essa parte aqui, ó, provar tudo é muito importante. A gente não pode dar bobeira. Numa redação dissertativa argumentativa, eu não acho nada. Eu tenho certeza de tudo. Logo, eu me apeguei a algum documento ou a vários documentos para defender essa tese, ok? Diante disso, eu vou pontuar para vocês alguns elementos que ajudarão nesse processo. Para isso, eu escolhi um tema, tá? As dificuldades para se combater os maus tratos contra os animais. Esse vai ser a nossa linha de temática para a gente poder trazer esses repertórios e eu conseguir fazer esse gancho para ajudar vocês. Só que antes vocês precisam perceber aqui algumas palavras-chave. Como sempre eu falo, o tema, ele saiu de um assunto, ok? Então, logo, se ele é tema, ele tem palavras que estão aí, ó, te direcionando. No caso aqui, você não pode esquecer das palavras dificuldades, combate, tá? Do verbo ali combater, maus tratos e animais. Meus amores, você não tem como defender de uma maneira diferente maus tratos contra os animais, a não ser sendo totalmente contra esses maus tratos. Ok? Não existe assim, eu sou a favor. Porque se você for a favor, você vai ferir direitos. E eu não posso ferir direitos na minha redação, ok? Principalmente aquelas que têm, assim, bem específico, não ferir direitos humanos, ok? Então, diante de maus tratos, você não vai defender maus tratos de ninguém, muito menos de um animal, ok? O que eu pontuo para vocês? Eu vou defender essa minha tese. E como que eu vou fazer isso? Com a ajuda de alguns recursos. Eu vou pontuar alguns, tá? Vocês aí poderão explorar o máximo que vocês puderem. Fiquem bastante à vontade, a gente tem espaço para isso. Mas dentro desse tema aqui, dentro disso que eu programei, o primeiro recurso que eu trouxe para vocês é o uso de dados estatísticos. É um recurso muito interessante. Eu me baseio em algo provado. Não esqueça que toda vez que você trouxer um dado estatístico, você precisa citar a fonte. A fonte precisa estar escrita nesse texto, ok? Aqui você tem, eu estava falando de maus tratos contra os animais. O que eu fiz? Eu corri lá, olhei. Segundo a Organização Mundial de Saúde, eles estimam que no Brasil existam mais de 30 milhões de animais abandonados. Queridos, abandono é uma característica de maus tratos? É. Então, o que eu faço? Eu pego essa palavra abandonados e eu vou colocar esse dado estatístico no meu texto, é claro, vou pegar essa palavra abandonados e eu vou trabalhar a minha autoria textual em cima disso, comprovando que no Brasil tem 30 milhões estimados, ou seja, tem muito mais, pode ter muito mais. Eu faço isso e aí eu entro com a minha tese. Logo, o que eu estou fazendo? Eu estou me sustentando em cima de um repertório valiosíssimo.
Eu estou falando da Organização Mundial de Saúde, um órgão muito conhecido, um órgão muito competente, ok? Aqui nós temos uma citação direta. Corri lá, peguei uma citação para vocês, Schopenhauer. Acho que eu não sei se eu falei direito o nome dele, então vamos pro Arthur, porque o Arthur eu tenho certeza que eu falei corretamente, tá? E nessa citação você tem assim: a compaixão pelos animais está intimamente ligada à bondade de caráter. Eu peguei um fragmento dessa citação deles, ok? Queridos, o que eu vou fazer aqui? Você viu que eu também destaquei duas palavras bastante importantes: compaixão e caráter. Eu estou falando de maus tratos. Maus tratos de quem para quem? Do ser humano para o animal. Se eu voltar lá na cadeia de prisão não, cadeia, né? Escala, né? Daquela questão biológica que você estudou lá na aula de biologia, você vai perceber que o ser humano, ele está no campo da razão. Ele é o racional. O animal, ele é o irracional. Ele vai agir pelo quê? Pelo instinto. Esse animal age pelo instinto. O animal homem, ele age na razão. Logo, se eu tenho aqui uma relação de instinto e razão, quem que tem que entender como peça-chave para o combate a qualquer tipo de maus tratos? O ser humano. Então eu vou falar que esse ser humano, segundo, né, a citação do Arthur, eu vou falar que esse ser humano, quando ele não tem essa compaixão, é porque logo ele tem algum problema nesse caráter, ok? O que eu estou fazendo? Esse gancho. Eu estou sustentando essa minha tese. Quem que está falando de caráter aqui? Eu. Mas baseado em quem? Num filósofo. Uma pessoa que estudou e há muito colocou isso pra gente, tá? Essa linha, né, pra gente refletir. Outro recurso que nós temos é a Constituição. Eu sou apaixonada pela Constituição. Pensa uma pessoa que fica assim, alucinada no sentido bom, quando vê num texto um respaldo legal. Por que, Mari, você gosta tanto da Constituição? Porque, querida, é lei. A gente vive em sociedade. A gente tem que respeitar as leis. A gente não precisa concordar, né? Mas a gente precisa respeitar, tá? Por quê? Porque isso é um acordo para viver em sociedade. Pronto, tá? Eu não gosto da lei, o que eu faço? Eu vou lá e me manifesto de maneira civilizada. Eu exponho minha opinião ali, o que pode ser mudado. Mas vamos voltar aqui para os bichinhos, ok? Nós temos nessa Constituição, no artigo 225, um chamamento de responsabilidade. Chamamento de responsabilidade para quem? Sociedade e Estado. Compete a nós, seres humanos, cuidarmos desses bichinhos, ok? Tá aqui, ó, integridade física. E você percebe que eu também fragmentei, porque se a gente fosse usar tudo que está lá, a gente ia, ó, para muito tempo, ok? Então, assim, Constituição também é extraordinário para você assegurar. Imagina você colocando a Constituição lá na introdução, abrindo com essa ideia aqui, e depois você fazendo aquele fecho que eu falo para vocês direto em sala de aula, né? Elencando introdução com conclusão. Ficaria top de linha, ok? Aqui nós temos um outro recurso, que é o recurso do exemplo, tá? Lembre-se, tudo que está sendo pedido aí no texto para vocês acontece no nosso dia a dia. É um problema do nosso dia a dia. E você vai resolver esse problema. Antes de eu examinar esses slides, antes de eu colocar esses slides para serem projetados, eu pesquisei bastante sobre. E eu já tinha várias informações, porque vários alunos meus já vêm estudando, né? Eu direciono essas temáticas, inclusive recentemente eu trabalhei mapa conceitual dentro da sala de aula, e isso foi muito bom, né? E ali junto com os meus alunos, a gente estudando sobre essa temática de maus tratos, eu vi várias autoridades, eu vi vários exemplos falando sobre, né, lado positivo e lado negativo, colocando aí pessoas, né, que deram exemplos maus, mas por outro lado eu encontrei vários exemplos fofinhos, né? Eu gosto muito de usar essa expressão, fofinhos, quando algo é muito bom.
E ali eu encontrei, eu nem o conhecia, né? Conheci através dos estudos, essa pessoa muito top, essa pessoa fofa, né? Felipe Bacari. Fui até a página dele no Facebook, fiquei encantada com o trabalho desse homem. Não o conheço pessoalmente, gostaria de conhecê-lo, mas fiquei muito encantada com o trabalho dele. E eu vou pontuar para vocês, ele seria um exemplo de ser humano bom que eu colocaria no meu texto para defender os animais. Né? Eu usaria o trabalho dele para mostrar que existem maneiras, né? Existem pessoas que cuidam sim, estão preocupadas, estão fazendo, vamos dizer assim, cada um a sua parte. Então assim, eu colocaria esse exemplo sem problema nenhum no meu texto, tá? Outra situação que eu pontuo para vocês, outro repertório muito interessante é o repertório da comparação, tá? Podemos fazer várias comparações no nosso texto, claro, lembrando que nós só temos 30 linhas, então a gente também não pode explorar muito assim, né? Tem que ser aquela coisa bem com responsabilidade. Diante desse cenário da comparação, eu coloquei, né? Eu falei do Brasil, eu compararia o Brasil a quem? Por exemplo, os Estados Unidos. Eu ia falar que lá também tem leis específicas. Aqui eu coloquei, né, alguns nomes, né, de alguns estados que têm leis específicas para cuidar dos animais. Também colocaria aqui exemplo de países positivos, países top de linha fazendo a sua parte, Reino Unido, Áustria e Suíça. E eu também colocaria países que não cuidam, tá? Aqui Irã, Bielorrússia e Azerbaijão, que fazem muito pouco pelos bichinhos, tá? Então eu faria essa comparação dentro do meu texto sem problema nenhum, lembrando que trazendo isso com autoria. Não adianta você estar colocando no seu texto simplesmente por colocar, tá? Por quê? Senão ele vai ficar aquele texto truncado, aquele texto engessado, o redator percebe, logo você vai ter problema sério na questão da sua nota. E aí eu vou fechar esse meu vídeo com uma outra citação, né? Você percebe ali que eu coloquei a citação de Gandhi. Fecho esse slide, inclusive, com uma imagem pessoal, né? Meu cachorrinho, meu animal de estimação. Nessa época aqui que eu tirei a foto, eu ainda não tinha a Nina, hoje eu tenho a Nina, que é a esposa dele, né? A parceira de até quarentena, coisa fofinha, onde quer que tu vás, irei eu, né? E os dois estão nessa vibe também. E aí nós temos aqui Gandhi fazendo a seguinte afirmação: a grandeza de uma nação pode ser julgada pelo modo que seus animais são tratados. Queridos, proposta de intervenção é com vocês. Indivíduo, governo, sociedade, escolas, mídia, ou seja, nós temos aí uma infinidade de agentes que poderiam fazer cada um o seu papel para ajudar a combater o problema dos maus tratos contra os animais. Ficam com Deus. Se gostou do vídeo, compartilha. Não esqueça de deixar o seu positivo. Aperta aí o sininho dizendo Mari, joia. Ficam com Deus. Uma excelente quarentena e até a próxima.